O que é a doença de Chagas? Bom, a doença de Chagas é uma condição médica que é causada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi. Tal condição também pode ser chamada de tripanossomíase americana, e ela é mais comum na América do Sul, América Central e também no México. Ela é dividida em duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Olá, o meu nome é Monique e eu irei apresentar as principais formas de transmissão da doença de Chagas. A primeira forma é a vetorial, que se dá pelo contato com fezes de triatomíneos infectados após a picada ou repasto. Os triatomíneos são insetos popularmente conhecidos como barbeiro, chupão, procotó ou bicudo. A segunda forma de transmissão é a oral, que se dá pela ingestão de alimentos contaminados com parasitas provenientes de triatomíneos infectados. A terceira forma é a vertical, que ocorre pela passagem de parasitas de mulheres infectadas por Trypanosoma cruzi para seus bebês durante a gravidez ou o parto. A quarta forma é pela transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados a receptores sadios. A quinta forma é acidental, que ocorre pelo contato da pele ferida ou de mucosas com material contaminado durante manipulação em laboratório ou na manipulação de caça. Bom dia, meu nome é Marisa Adora e eu vou falar sobre os sintomas da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela pode apresentar sintomas distintos nas duas fases que se apresenta, que é a aguda e a crônica. A fase aguda, que é a mais leve, a pessoa pode apresentar sinais moderados ou até mesmo não sentir nada. Na fase aguda, os principais sintomas são febre prolongada, que pode durar mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas. Já na fase crônica, a maioria dos casos não apresenta sintomas, porém algumas pessoas podem apresentar problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, problemas digestivos, como megacólon e megaesôfago. Sobre a prevenção da doença de Chagas, uma das formas de controle é evitar que o inseto, o barbeiro, forme colônias dentro das casas, por meio da utilização de inseticidas residuais por equipe técnica habilitada. Em áreas onde os insetos possam entrar nas casas voando pelas aberturas ou frestas, pode-se fazer uso de mosquiteiros ou telas metálicas. É recomendado que se use as medidas de proteção individual durante a realização de atividade noturna em áreas de mata. Aí, nesse caso, a pessoa veste uma roupa de manga comprida e usa repelente. O tratamento da doença de Chagas consiste em medicamento prescrito por médico após a confirmação da doença. O remédio chamado Besnidazol é fornecido pelo Ministério da Saúde gratuitamente, mediante solicitação das secretarias estaduais de saúde e deve ser utilizado em pessoas que têm a doença aguda assim que for identificada. Para pessoas na fase crônica, a indicação desse medicamento depende da forma clínica e cada caso deve ser avaliado. Em caso de intolerância a esse medicamento ou que não responda ao tratamento, o Ministério da Saúde disponibiliza o Nifutimox como alternativa, conforme as indicações estabelecidas no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Independente da indicação do tratamento com esses dois medicamentos, as pessoas na forma cardíaca e ou digestiva, um ou outro, devem ser acompanhadas e receberem o tratamento adequado para as complicações existentes em cada caso. O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença de Chagas estabelece, com base em evidências, as diretrizes para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pessoas afetadas pela infecção do Trypanosoma cruzi em suas diferentes fases, aguda ou crônica, e formas clínicas, além de situações especiais como gestantes e condições de imunossupressão, servindo de subsídio a gestores, profissionais e usuários do SUS, visando garantir a assistência terapêutica integral. A situação epidemiológica da doença de Chagas. Em função das ações de controle de vetores realizadas a partir da década de 1970, o Brasil recebeu em 2006 a certificação internacional da interrupção
da transmissão vetorial pelo Triatom infestans, espécie exótica e responsável pela maior parte da transmissão vetorial no passado. Porém, estima-se que existam aproximadamente 12 milhões de portadores da doença crônica nas Américas e que haja no Brasil, atualmente, pelo menos 1 milhão de pessoas infectadas pelo inseto transmissor. A alteração do quadro epidemiológico da doença de Chagas no Brasil promoveu a mudança nas ações e estratégias de vigilância, prevenção e controle por meio da adoção de um novo modelo de vigilância epidemiológica. Entretanto, o risco de transmissão vetorial da doença de Chagas persiste em função da existência de espécies de triatomíneos autóctones com elevado potencial de colonização, presença de reservatórios do transmissor e da aproximação cada vez mais frequente das populações humanas a esses ambientes. Persistência de focos residuais do transmissor ainda existentes em alguns municípios dos estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. E somando a esse quadro a ocorrência de casos e surtos pela transmissão oral e pela ingestão de alimentos contaminados, como o caldo de cana, o açaí, a pacaba, entre outros, vetorial domiciliar sem a colonização e vetorial extradomiciliar, principalmente na Amazônia Legal, o período de 2008 a 2017 foram registrados casos confirmados de doença de Chagas aguda na maioria dos estados brasileiros. A maior distribuição, que foi cerca de 95%, se concentrou na região norte. Nestes, o estado do Pará é responsável por 83% dos casos. Em relação às principais formas prováveis da transmissão ocorridas no país, 72% foi por transmissão oral e 9% por transmissão vetorial. E os 18% não foi identificado a forma de transmissão. E mesmo com o controle da ocorrência de novos casos da doença na maioria do território nacional, a magnitude da doença de Chagas no Brasil permanece relevante, apesar de não haver dados sistemáticos relativos à prevalência da doença. Nos estudos recentes, as estimativas de prevalência variaram de 1 a 2,4% da população, o equivalente a 1,9 a 4,6 milhões de pessoas infectadas pela transmissão. O reflexo disso é a elevada carga de mortalidade por doença de Chagas no país, que representa uma das 4 maiores causas de mortes por doenças infeccionais e parasitárias.